Olá, gente. Agora, essa aula, nós vamos trabalhar o grupo de animal conhecido como moluscos. Bom, então, como vocês já perceberam, nós estamos estudando o grupo do reino dos animais, começando aí pelos invertebrados, dos mais simples aos mais complexos. Então, começamos pelos poríferos, animais que não têm tecidos verdadeiros, a digestão é intracelular. Fomos para os quinidários, onde uma diferença evolutiva que existe aí é que eles agora têm uma digestão extracelular, eles possuem uma cavidade, né, chamada de cavidade gastrovascular, onde a digestão ocorre. É o surgimento aí de um estômago, né? Isso permitiu que eles pudessem ingerir partículas ou alimentos maiores, né, até peixes, né? Mas eles ainda não tinham ânus, né? Lembrem-se disso. Aí fomos para os plateumintos, os animais que são os vermes, vermes achatados. Esses animais aqui já começaram a desenvolver melhor ali o seu sistema nervoso, com estruturas como os ocelos, que são estruturas para... Elas não formam imagens, mas são estruturas que conseguem identificar se está claro ou se está escuro, por exemplo. Aí os nematódios foi onde surgiu o ânus. Agora eles têm um sistema digestivo completo, porque ingerem o alimento pela boca e eliminam os restos dos alimentos que não são aproveitados pelo ânus, né? E agora vamos para os moluscos. Esses animais aqui já conseguiram desenvolver muito o seu sistema nervoso. Tanto que um dos animais que nós vamos conhecer, o polvo, ele é considerado um dos animais mais inteligentes que existem. Tá? Então vamos lá. Certamente você já ouviu falar em lesmas, caracóis, caramujos, lulas, polvos, ostras e mariscos. Todos eles são moluscos. Sua principal característica é o corpo mole. Além disso, muitas das espécies apresentam conchas para proteção. Então aqui tem alguns exemplos, né? Mariscos, ostras, bastante conhecido aqui do litoral, porque eles são também utilizados na gastronomia. Lula também, né? A gente se alimenta de lula e polvo também. Algumas espécies de caramujos também servem de alimentos, tá? Então aqui tem um GIF mostrando um polvo. Olha que incrível isso. O polvo ele consegue se camuflar, ele consegue mudar a cor do seu corpo para atacar alguma presa. Ali ele ataca alguma presa, algum peixe aqui que não está visível, né? Então esses animais aqui eles são extremamente inteligentes. Grande parte das espécies de moluscos apresenta cabeça, um pé muscular para locomoção e concha como proteção. Tá? Então, ó, essa imagem aqui que o LDI traz, a estrutura interna de um caracol. Né? Cabeça, né? Porque a partir daí todos os animais eles já apresentam uma cabeça diferenciada e o corpo, né? Diferenciado do corpo, uma região da cabeça. Ó, a cabeça, né? Onde estão localizados aqui as antenas desses animais. Esse pé aqui, ó, chamado de pé muscular, é a estrutura que realiza a locomoção. Uma concha, né, que serve como proteção, e dentro dela há uma estrutura chamada de massa visceral. Olha aqui, ó, massa visceral, onde se localizam os órgãos vitais, que contém os órgãos vitais. Além disso, na base da boca, tá, aqui na entrada da boca, né, podem apresentar rádula, uma estrutura que raspa os alimentos, facilitando a ingestão e a digestão dos alimentos. Existem espécies, porém, com características diferentes, como polvos e lulas, a gente vai ver. Diferentemente dos grupos dos plateumintos e nematódios, esses animais têm um volume corporal maior e apresentam um sistema respiratório mais organizado e eficiente. Além disso, eles têm sistema circulatório para que os nutrientes e os alimentos sejam distribuídos por todo o corpo. Então, olha só, já são muitas evoluções que surgem, são muitas novidades evolutivas que surgem, tá? Esses animais eles já possuem um corpo maior, tanto que existem polvos e lulas gigantes, né? Isso tudo é porque eles apresentam um sistema respiratório eficiente e também um sistema circulatório eficiente. Né? Esse sistema circulatório serve para levar nutrientes para todas as células, para todas as partes do corpo.
É só por causa devido ao desenvolvimento do sistema circulatório é que os animais podem ser maiores, né? Então, também tem essa estrutura aqui que não é comentada no LDI, ó, que se chama manto. Tá? É uma região localizada aqui dentro da concha, né, que ela secreta a concha, que ela produz essa concha. Né? Se vocês já pegaram uma concha dessa na mão, vocês sabem que ela é dura. Né? Bom, eu trouxe uma imagem para mostrar o que é a rádula, que o LDI não mostra a rádula. Rádula é isso aqui, ó. Rádula é uma estrutura que raspa os alimentos, tá? Fica na boca. É uma língua que tem tipo uma lixa. Olha aqui, ó. Então aqui tem um caracol, né? Um caramujo. Aí ele localiza o alimento, ele se aproxima do alimento. Aqui tem um zoom da boca dele, né? Isso aqui é a boca dele. Aí isso aqui seria a língua dele, ó, com essa lixa aqui, ó. Tá vendo? Aí ele coloca essa língua para fora e começa a sugar o alimento através dessa estrutura. Então, o nome dessa estrutura é rádula, ok? Bastante importante, porque também é o resquício, assim, como começou a desenvolver os nossos dentes também. Né? Os gatos também têm uma estrutura muito parecida com essa aqui, né? Só que não serve para isso, né? Tem uma outra função. Bom, há espécies terrestres, né? Existem espécies terrestres de moluscos, mas a maioria dos moluscos vivem em habitat marinho, alguns deles fixos em rochas ou enterrados na areia. Assim, alimentam-se e respiram filtrando a água que passa por suas brânquias. No caso de alimentos sólidos, as partículas são levadas por cílios à boca. Olha aqui, nesse slide aqui, nessa informação do LDI, ele diz aqui, ó, cadê? Aqui, né? Eles apresentam um sistema respiratório mais organizado, isso em comparação aos plateumintes e os nematóides. Os moluscos, eles apresentam 3 sistemas respiratórios. O que o LDI traz, essa imagem aqui, né? Não, o LDI não traz a imagem, essas imagens eu peguei aqui na internet. Os moluscos marinhos, eles possuem brânquias, né? Que são estruturas para obter o oxigênio a partir da água. Okay? Todos os animais aquáticos possuem brânquias, né? Não todos também, por exemplo, baleias e golfinhos não possuem brânquias, tá? Mas as brânquias servem para filtrar a água e obter o oxigênio, ok? Alguns utilizam também as brânquias, né, para obtenção de alimentos, tá? Micropartículas de alimentos. Porém, os moluscos terrestres, né, que são os caracóis, lesmas, caramujos, eles não possuem brânquias, ó, eles possuem pulmão, tá? O pulmão é a estrutura que nós também, animais terrestres, utilizamos para obter o oxigênio a partir do ar atmosférico. Ele filtra o ar atmosférico para a gente obter o oxigênio. E normalmente esses animais aqui também, sejam aquáticos ou sejam terrestres, eles possuem a chamada respiração cutânea, que é através da pele, tá, desses animais. Então eles conseguem respirar através da pele. Só que assim, o principal tipo de respiração ou é branquial ou é pulmonar, tá? A cutânea ela auxilia um pouco ali. Em algumas regiões, ostras, mexilhões, polvos e lulas são muito apreciados como alimento, como aqui no litoral, né? As ostras também são conhecidas por estarem associadas à formação de pérolas. Algumas espécies de mexilhões também podem formá-las, mas é muito raro. A pérola se forma quando partículas estranhas, como um grão de areia ou um verme, entram no manto de uma ostra. Ocorre então a produção de várias camadas de uma substância chamada madrepérola, isolando a partícula estranha e formando a pérola. Observe a imagem ao lado está mostrando aqui uma pérola em formação no interior de uma ostra. É claro que e uma pérola dessa aqui, ela é um material raro, caro, né? Todo mundo quer encontrar uma pérola dessa aqui no meio de uma ostra, né? Porque vale muito dinheiro. Mas é raro de haver a formação de uma pérola no interior de uma ostra. Eu trouxe aqui uma imagem só para mostrar para vocês como ocorre esse processo de formação, né? Porque aqui fala, ó, a pérola se forma quando partículas estranhas, como um grão de areia ou um verme, entram no manto de uma ostra. O manto de uma ostra é o interior de uma ostra. Se você já pegou uma ostra viva,
e tentar abrir ela com a mão, você não consegue. Ela é extremamente dura, ela é extremamente resistente, forte. A ostra ela se alimenta a partir da filtragem da água, né? Então ela obtém os alimentos ali. Se alguma partícula estranha ali entrar na ostra e acabar ficando no corpo da ostra, a ostra ela vai tentar isolar aquela partícula estranha, né? Então a partícula estranha ela entrou aqui, né, no manto. Isso aqui seria a pele da ostra, né? E aí entrou, vai ocorrendo uma deposição de camada, tá? Que se chama madrepérola. E aí forma-se a ostra. Só uma curiosidade aí. Alguns tipos de moluscos marinhos, eles não têm conchas externas, e seu pé muscular é modificado em tentáculos, com os quais capturam suas presas. O polvo é um exemplo dele, ó. O polvo não tem concha, né? E o pé muscular, que é igual da lesma lá, do caramujo, do caracol, ele é modificado em tentáculos, né? Então o polvo tem tentáculos, né? Essas estruturas aqui. E o polvo ele consegue se deslocar em ambiente terrestre com seus tentáculos, ele é um ótimo nadador e ele também utiliza esses tentáculos para capturar presas, né? Aqui, por exemplo, ó, esse polvo ele capturou um siri, parece. Para se movimentar, utiliza uma estrutura muscular em forma de tubo chamado sifão, que lança um jato d'água com força, impulsionando-os, como nesse GIF aqui, ó. Né? Ó, o polvo se movimentando, né? Ele está lançando jatos d'água, e essa tinta preta aqui é um sistema de defesa, tá? Então o polvo, quando ele está percebendo que está sendo caçado, né? Que o polvo ele é um ótimo caçador, mas quando ele está sendo caçado, aí ele tenta se defender, né? Liberando essa tinta escura aqui para desviar a atenção do predador. Ó, lulas e polvos são espécies carnívoras que têm cabeça com órgãos sensoriais complexos, com olhos que formam imagens, facilitando a captura de alimentos e a fuga de predadores. Tá? E aí ele utiliza essa estratégia aqui também. Ó. Ambas as espécies, né, sejam lulas ou polvos, eles têm sifão e podem secretar uma tinta. Isso aqui, que eliminam na água quando se sentem ameaçados, para confundir os predadores e conseguir escapar. Tá? No grupo dos moluscos, a maioria das espécies vive em ambiente marinho, mas você pode encontrar algumas na água doce ou entre as plantas de jardins ou hortas. Observe nos exemplos a seguir algumas características de exemplares de moluscos. Então, ó, a maioria das espécies de lula apresentam menos de 60 centímetros, mas existem organismos que podem chegar a mais de 9 metros de comprimento, como a lula colossal. Em sua cabeça há uma concha interna que lhes dá sustentação. Então a lula, né, é um molusco marinho. Os polvos têm um cérebro grande, ó. Tá? Eles já têm um sistema nervoso centralizado, localizado na cabeça. Quando comparado ao de outros grupos de invertebrados, as espécies de polvos variam quanto ao tamanho. Podem ser pequenas, com cerca de 20 centímetros, ou grandes, com mais de 9 metros, incluindo seus tentáculos. Eles não têm conchas. Já pensou você estar mergulhando e encontrar um polvo de 9 metros? Né? Eu, por exemplo, tenho 1,80 m. É uma estrutura de quase 5 vezes o meu tamanho. Eu ia me borrar de medo, né? Porque vai que esse animal tenta me matar, né? Para eu servir de alimento para ele. Caracóis, ó. Tá. E o polvo também, né? Animal marinho. Então, caracóis. Apresentam olhos na ponta de seus tentáculos. Né? Então, ó, os tentáculos são essas estruturas aqui que servem de antena, servem como olhos. Né? Eles são hermafroditas, mas realizam fecundação cruzada, ou seja, indivíduos diferentes se fecundam, apresentam uma concha externa bem desenvolvida. Ou seja, esses animais hermafroditas apresentam as duas gônadas no mesmo organismo, né? Tem a gônada masculina e a gônada feminina, que produzem as células reprodutoras, né? Ou reprodutivas, masculina e feminina. Só que aí eles realizam fecundação cruzada, tá? Ou seja, eles encontram outro animal e trocam esses gametas, trocam essas células reprodutoras. Para a locomoção,
produzem uma substância mucosa para deslizar mais facilmente nas superfícies, deixando um rastro. Então, se você já viu uma lesma, um caracol, um caramujo andando assim em casa, vocês vão ver que fica um rastro para trás, que é essa substância mucosa. E também temos as lesmas, né? Elas vivem em ambientes terrestres e apresentam muitas características semelhantes às dos caracóis, tais como a produção de muco, que facilita a locomoção, e óleos nas extremidades dos tentáculos. Mas elas não têm concha, ou, quando está presente, é muito reduzida. Alimentam-se de plantas e matéria orgânica em decomposição ou atuam predando insetos e outros animais. Então, gente, ó, só para vocês pensarem sobre isso. Esses animais, eles são de preferência aquáticos, tá? Principalmente de água salgada, de mares, né? Alguns ali vivem na água doce, mas são poucas espécies. E outras poucas espécies são de ambientes terrestres. Mas assim, esses animais, eles não podem ficar expostos ao sol. Eles ainda necessitam viver em ambientes sombreados, sem muita exposição ao sol, e ambientes úmidos, né? Então começa aí a surgir alguns animais que já estão deixando o ambiente aquático para trás e começando a explorar o ambiente terrestre, tá? Há milhares de anos atrás, quando essa evolução, essa grande diversidade de animais começou a surgir, os animais eles habitavam os ambientes aquáticos. Aí, alguns deles começaram a explorar o ambiente terrestre. Era interessante por quê? Porque não existia competição no ambiente terrestre. No ambiente aquático, por outro lado, existia uma enorme competição. Vejam bem, todos os animais que a gente estudou até agora, esses grupos de animais, eles vivem em ambientes aquáticos, né? A não ser ali os nematódeos, né? Ou alguns tipos de plateumintos que são parasitas, que daí vivem no interior do organismo de algum outro animal, tá? Mas eles precisam de ambientes aquáticos, de ambientes úmidos. E aí vocês vão ver que quando a gente chegar em artrópodes, né? Que a gente vai ter uma aula agora, depois a aula de artrópodes, são os animais invertebrados que obtiveram com sucesso o desenvolvimento no ambiente terrestre, beleza? Então, essa aula de molúsculos é isso. Guardo vocês na próxima aula.